Olá a todos. Pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo da estrutura atômica, falando de representações. Então, aqui nas representações, nós vamos começar por substâncias químicas. As substâncias simples. Como é uma substância simples? Substância simples ela é formada por um átomo ou mais, né, de um elemento só. Ou seja, a gente vai ter apenas uma letra, ou quando a gente tiver duas letras, uma maiúscula e uma minúscula, que corresponde a um elemento só, tá? Então, aqui eu tenho como exemplo o gás hélio, átomos de ferro, oxigênio, cloro, ozônio e enxofre. Então, veja, não importa, pessoal, a quantidade, se é apenas um ou se são dois, três, oito, o que importa aqui é que seja a letra de um elemento só, ou no caso aqui do hélio, a gente tem uma maiúscula e a segunda minúscula, tá? Então, essas são substâncias simples. As substâncias compostas, elas são formadas por dois ou mais elementos químicos, mas eles são diferentes. Então, veja na fórmula H2O, eu tenho duas letras diferentes, né? Dois elementos diferentes. CO2, NH3, olha essa daqui, H2SO4, são três. A próxima também, são três elementos diferentes, tá? Então, olha na ilustração. Aqui eu tenho a representação do gás oxigênio, que é o O2, esse daqui. Então, são dois átomos de um elemento só. Isso é uma substância simples. Agora, aqui no segundo, a gente tem a representação do gás carbônico, que é o CO2. Então, eu tenho dois elementos diferentes, o oxigênio e o carbono, duas letras diferentes, tá? Então, aqui é a representação de uma substância composta, ok? No próximo slide, a gente tem mais representações. Então, olha, o gás hélio que eu havia falado, aqui é daqueles balões que ficam no ar sozinhos, né? Então, veja, é um elemento só. O gás oxigênio, ele é formado por dois átomos. Como assim dois átomos? Duas unidades, duas partículas de cada, né? Então, veja, mas é do mesmo. O fósforo também são quatro de um mesmo elemento. O enxofre são oito átomos, que a gente viu já, átomo é a menor unidade, né, de toda a constituição de matéria. Então, aqui são oito no mesmo elemento. Nas substâncias compostas, olha aqui a água. Eu tenho H2, então eu tenho dois aqui branquinhos e um vermelho representando o oxigênio. São diferentes. Ácido clorídrico, HCl, então dois diferentes. Gás carbônico também eu tenho diferentes aqui, tá certo? Número atômico. O número atômico, gente, é representado pela letra Z maiúscula. O que é isso, número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons de um átomo, então conhecido como número atômico do elemento. Como eu já disse, ele é representado pela letra Z. Então, Z é a mesma coisa de P. Então, Z é a mesma coisa que prótons, tá? É só uma outra maneira de representar. Geralmente, a gente vai ver que às vezes pode ser que não seja assim, mas geralmente o átomo tem o número de elétrons igual ao número de prótons. Então, a gente viu lá no conteúdo da matéria anterior que elétrons são negativos e prótons são positivos, né? Isso daí a gente já viu. Então, quando a quantidade deles é igual, a gente tem aqui o que é considerado um átomo eletricamente neutro, tá? Porque a carga positiva é igual à carga negativa. Massa atômica. A massa atômica é representada pela letra A. Então, como a massa do elétron ela é muito pequena, cerca de 1836 vezes menor que a massa do próton, ela não é considerada. Então, a massa de um átomo é a soma das massas dos prótons e nêutrons, tá? É o que está lá no núcleo do elemento, né? Então, a massa é representada pela letra A com a soma A igual P mais M. É o que está escrito aqui, gente. Olha, a massa de um átomo é a soma das massas do próton e do nêutron, tá? Então, para você calcular a quantidade de nêutrons que um átomo possui, como que você vai fazer? Você vai diminuir a massa do número atômico, que é o número de prótons, tá? Então, olha só, aqui talvez eletrônica eu corrigi, tá? É a soma dos números, diminuição, né? Da massa do número atômico Z. Então, um elemento químico, ele fica com essa representação assim. Veja, eu posso colocar
massa e o número atômico do mesmo lado, ou a massa de um lado e o número atômico do outro, tá? Ou invertido também, tanto faz. Olha só o exemplo, que eu tenho um átomo de ferro. 56 é a massa e o número atômico aqui embaixo é 26. Como a gente sabe, pessoal, que o 56 é a massa, né? Sempre a de cima, o de cima é o valor da massa? Não necessariamente, tá? E quando a gente for estudar a tabela periódica, a gente vai ver que pode ser que esses números sejam invertidos. Como você identifica a massa, então? A massa, gente, sempre é o maior valor, porque é a soma de prótons mais nêutrons. A única exceção é o hidrogênio, porque ele não tem nêutrons. Então, a massa e o número de prótons é só 1, porque nêutrons dele é 0. Tá? Agora, em todos os outros elementos, o número de massa sempre é maior do que o número atômico, número de prótons, certinho? Então, vamos ver alguns exemplos? Então, olha lá. Eu tenho ali oxigênio, sódio e cloro, o O, N, A e o Cl. Os dois valores aqui representados, vejam, o maior é a massa, você vai colocar um Azinho próximo a ele, e o menor é o número de prótons ou número atômico. Na parte de número atômico, você pode colocar P ou Z. A gente está colocando Z para a gente ir se acostumando, né? Que número atômico é representado por Z e representa os prótons, tá? Aqui nesse Na, o maior é a massa, que é o 23, o menor é o Z, que é o número de prótons, 11. No Cl, que é o cloro, o maior é a massa, vale 35, e o número atômico é 17, tá certo? Para nós descobrirmos o valor de nêutrons, como está falando no slide anterior, é só você diminuir. Você não precisa fazer a conta aqui, ó, a conta muito simples, você pode pôr o valor direto. Então, vai ficar 16 menos 8, N igual a 8. 23 menos 11, N igual a 12. E 35 menos 17, N igual a 18, certinho? E por último, para a gente determinar aqui o valor dos elétrons, vocês vão olhar no número de prótons, tá? Próton é positivo, elétron é negativo. Então, pessoal, olha só, verifique bem. Prótons positivos, elétrons negativos, tá? Então, como eu disse anteriormente, para você fazer aqui a quantidade de elétrons, você vai estar olhando no número de prótons. O nêutron, gente, não tem carga. O nome dele já faz, ele é nêutron, ele é nulo, tá certo? Então, olha aqui, o meu número de prótons foi 8, o meu número de elétrons também. Aqui os prótons foram 11, elétrons também, e o número de prótons aqui no Cl foi 17, o número de elétrons também será 17, tá? Partículas positivas são comparadas com partículas negativas. Pessoal, então é só isso por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.